a nossa tela aqui. Certo, John? Tá com Já? frio aí, John? Tá frio aí? Não, eu só... Ah, não, eu só não tirei a camisa, né? É. Hoje até tá mais quentinho, não tá? Tá. É. Bom dia, professora. Bom dia, tudo bem? Tranquilo? Tranquilo, a senhora. Aqui acho que tá uns 22, 21 graus aqui, professor. É, já deu uma melhorada, né? Chegou a fazer 7 esses dias aí, né? Foi difícil. Foi de manhã, 7. É, foi tranquilo, não. Não, Bom, professora, a gente sabe quando o mundo tá acabando, quando em Goiânia tá fazendo 7 graus. Tá tudo errado. Tá tudo meio descontorcido, não tá? Tá tudo errado. É, infelizmente as coisas estão mudadas, não estão? Até Goiânia tá fazendo 7 graus, né? As coisas não estão muito fáceis, não. Vamos lá. Eu acho que talvez tenha alguma reclamação com relação à nota, enfim. A gente pode deixar isso para o final da aula? Que a gente já faz esses acertos finais? Pode ser? Para a gente agora dar uma seguida aqui? Tranquilo. Tranquilo, né? Então tá bom. Oi, professora, bom dia. Bom dia, meu amigo. Tudo bem com você? Tô ótimo, professora. Se alguém quiser ir falar sobre nota agora, senão Tava sentindo falta da aula da senhora, professora. Não, mas nós estamos aqui. Não, então vamos fazer assim, a gente conversa sobre nota no finalzinho da aula, tá bom? Combinado? Então, tá projetado aqui, vocês estão conseguindo visualizar? Tá ok? Na nossa tela? Tá ok, John? Tudo certinho, professora? Então tá bom, então vamos começar aqui. O pessoal vai chegando aí, mas a gente já vai dando início. Já tá na hora, já é 10h31. Vocês comentaram, né, os grupos aí do John, da Natasha, do Wilker, né? Foi isso? Não foram os 3 grupos, né? Eu mesmo. Com relação à questão, né, das partículas prótons, elétrons e nêutrons. E nós estávamos falando exatamente sobre isso, lembra? Quando a gente parou aqui, eu falei do modelo atômico de Thomson, lembram disso? Né? Que foi o primeiro modelo que utilizou, então, o quê? O elétron. Né? A partir do conhecimento da descoberta do elétron, Thomson, ele foi o cara experto, vamos dizer assim, é um dos caras, né, que eu considero mais inteligente, né? Juntou as ideias e montou um modelo. Porque até então o modelo atômico de Dalton era aquela partícula maciça, compacta, indivisível, e que só tinha, né, ali, não tinha as partículas subatômicas. Então, a partir do descobrimento do elétron, né, por Stovner, vem-se então o modelo atômico de Thomson, que vocês inclusive comentaram aí, né, dentro do elétron, que é exatamente, né, essa ideia aqui que nós colocamos, né, essa esfera maciça também, compacta, porém, ela apresentava pontos, e esses pontinhos aqui, né, que a gente colocou aqui, ó, esses pontinhos amarelinhos aí. O que são esses pontinhos amarelinhos, pessoal? São nada mais do que os elétrons. Os elétrons aqui, ó. Vamos ter que colocar assim, fica melhor, né? Os elétrons. E essa esfera maciça, compacta, ela era a nossa carga positiva. Era como se fosse isso, ó, positivo. Né? Seria os positivos. Mas não conhecia o próton ainda, conforme vocês mostraram. Então, o modelo atômico de Thomson. Mas o mais interessante com relação ao modelo atômico de Thomson é que o número de elétrons seria tal que a carga total do átomo seria zero. Então, no final das contas, o átomo era uma partícula o quê? Neutra. Confere? Então, esse foi o chamado modelo, né, pudim de passas, tá? De 1897. Que o J.J. Thomson, né, propôs aí. Foi o primeiro espetáculo, então, com relação ao modelo atômico, quer dizer, uma mudança drástica, né? Antes de Cristo, para 1897, é que começa a surgir, né, uma outra proposta de modelo. Bom, aí veio esse cara, que vocês também mostraram na aula, na apresentação de vocês. Quem que é esse cara aqui? Rutherford. Hã? Rutherford.
Isso, é Ernest Rutherford, né? Rutherford. Esse cara é bambambam também. Por quê? Primeira coisa, ele põe, né, consegue, então, propor que existia uma outra partícula subatômica, que eram os prótons. Então, aí surge aqui uma outra partícula. E que vocês mostraram. Né? Isso aqui eu só estou falando, né, complementando aquilo que vocês colocaram já. E ele também, né, acompanhava lá, era participante do grupo lá do Thomson, certo? Então, ele era amigo lá do Thomson, né, para ser parte do mesmo grupo de pesquisa. Então, em 1908, né, ele realizou um experimento que permitiu propor um novo modelo. Então aí, a partir dessa descoberta do próton, a gente vai para uma outra etapa. Qual é? E vamos pensar aqui, a gente vai colocar uma coisa de uma forma meio, assim, grosseira, mas é só para vocês entenderem, tá? Vou apagar aqui assim, vou ampliar. É um raciocínio meio macro, grosseiro, mas é uma ideia para que a gente possa entender. Tudo bem? Quer ler aqui, Johnny, para nós? Você está bugado aí sua internet, está meio ruim, né? Pode ser o João Pedro, então? João Pedro, consegue ler? O João está com problema com a internet dele. Você pode ler para mim a primeira hipótese aqui. Primeiro lê esse enunciado aqui e depois a primeira hipótese. Pode ser o João Pedro, pode ser quem mais? Isaías, Guilherme, quem é que quer ler? Wilker, pode ser qualquer um que tiver. Tentar, mas não sei se vai ser bom, não. Uai, pode ser eu, professora. Pode ser? Então vamos lá. Você quer ir, Johnny? Se quiser, vai lá. Pode Tá, ir lá, pode ir lá, pode ir lá. Minha internet vai ficar todo cagada. Tá, então deixa eu ler. Primeira hipótese, professora? Primeiro o raciocínio, esse enunciado aqui, e até a primeira hipótese, até fechar aqui. O raciocínio de Rutherford. Imaginemos um caixote de madeira fechado, cujo conteúdo não conhecemos e que iremos atirar nele uma metralhadora. Meu Deus. Um negócio meio assim grotesco, né? Mas vamos só para a gente entender. A gente partir do micro para o macro para a gente fazer a compreensão. Tá? Então ele tinha um caixote fechado. A gente tem um caixote fechado, não tem? Eu não sei o que tem lá dentro. Aí ele pegou e atirou nele. Isso. Aí vamos pensar o que ele propôs. A primeira hipótese seria se as balas ricochetearam, não atravessando o caixote, concluímos que dentro dele deve haver algo como concreto ou ferro maciço. Tranquilo, não é? Eu vou atirar no caixote e se as balas, né, ricochetearem, ou seja, retornarem, significa que tem algo ali maciço, concreto, que ela não consegue atravessar. É mais ou menos isso, a ideia que a gente propõe, não é? A ideia do macro seria isso. Essa é a primeira hipótese de Rutherford. Qual que seria a segunda, Wilker? Pode ler para nós também, por favor. Ok. Segunda hipótese. Se as balas o atravessassem, concluímos que ele deve estar vazio ou então contém materiais leves, isopor, serragem, similares. Seria isso, né? Bateu e passou. Tem alguma coisa que eu consigo ali atravessar. Então, é algo, pode ser, né, um material leve ou ainda pode estar vazio. É a segunda hipótese, que a gente tenta trazer o modelo dele dessa forma, para a gente entender o que ele possa ter imaginado. E o que seria a terceira hipótese? Terceira hipótese. Porém, se a parte das balas passar e parte ricochetear, concluímos que materiais dos dois tipos devem estar presentes dentro do caixote. Isso, tá certo. Então, tem um caixote fechado, eu não sei o que tem lá dentro. Se eu atirar nele, né, e se as balas voltarem, algo maciço, concreto. Se passarem direto, vazio ou algo leve. E se parte passar e parte retornar? As duas coisas. Normal, não é? Eu esqueci de mutar. Só um minutinho que eu vou mutar meu telefone. Só um minutinho.
Ok, tranquilo, né? Aí, o que acontece, pessoal? Foi mais ou menos isso que o Rutherford pensou. Como assim, professor? Vamos lá. Vamos tentar aqui colocar a ideia de Rutherford. Vou apagar tudo isso aqui. E vamos lá. Ele tinha, né, o experimento dele, ele tinha, aqui já conhecia, então, a radioatividade, né? Já conhecia os elementos que emitia algo. E no caso, o elemento que ele utilizou foi o polônio, é um elemento radioativo, ou seja, ele emite algo do seu núcleo. E naquele momento já se conhecia também que esse algo que ele emitia do núcleo era uma partícula alfa. E a partícula alfa já se conhecia as características dela, que ela tinha massa igual a 4 e número atômico igual a 2. Nada mais é que a partícula alfa era semelhante ao átomo de hélio. Se a gente for lá na tabela periódica, acho que eu tenho uma tabela aqui. Só que está lá mais no final, mas só um minutinho que eu chego nela lá. Não lembro qual é o slide, então eu vou rápido. Aqui. Opa. Aqui. Aqui está o átomo de hélio, certo? Está lá no grupo 0 da tabela. Depois a gente vai comentar o que é grupo 0. A gente vai começar a estudar a tabela agora, né? Então, aqui está esse cara, o hélio, que tem, né, massa igual a 4 e número de prótons igual a 2. Mas aqui até então não se conhecia isso com relação a prótons e massa. Conhecia que emitia uma partícula, certo? Bom, e aí o que ele propôs, então? Ele colocou aqui, né, lâminas de chumbo, essas lâminas aqui são de chumbo, e fez orifício nelas, abertura nessas lâminas. Onde o que ele direcionava o quê? Direcionava o feixe, né, proveniente da emissão dessas partículas alfa, passar por esse orifício aqui. E aqui, ele colocou, né, ó, aqui ele colocou, tá vendo essa coisinha amarela aqui? Era uma placa metálica, e essa placa metálica, ela era composta de um elemento químico, o ouro. Então, é uma liga metálica composta de ouro. E colocou, tá vendo essa parte azulzinha aqui? Tá vendo esse azul, esse arco azul? Era um anteparo, né? Tipo uma placa também anteparo, só que ela era recoberta com essa substância aqui, ó, sulfeto de zinco, que é um sal, que nós vamos estudar também mais para frente. Uma substância química à base de enxofre e zinco. E o que ele observou? Ora, essas partículas, essa lâmina de ouro era coberta de quê? De átomos. E os átomos eram o quê? Proposto por Thomson. Como é que era o átomo proposto por Thomson? Assim, maciço, com pontinhos negativos, que seriam os elétrons. Certo? E ele soltou, então, esse feixe de partículas alfa, que bateu aonde? Na lâmina de ouro. Então, isso só foi possível porque já conhecia a questão da radioatividade. Lá o casal que ri, né? Vocês já assistiram aquele filme? Já tinha descoberto a radioatividade. O que ele observou, pessoal? Pensa comigo, se o átomo fosse uma partícula maciça, compacta, com características positivas, só tinha os pontinhos negativos, e essa partícula alfa, ainda não se conhecia, já conhecia-se o próton, olha bem, já conhecia-se o próton, partícula positiva, a partir desse momento já se conhecia o partícula, e sabia que a partícula alfa, ela tinha características positivas, olha lá, ó, uma fina folha de ouro com partículas positivas e pesadas, que eram essa partícula alfa. Então, ela tinha características positivas, 2 prótons. O que você espera que ia acontecer? Vou voltar aqui um pouquinho. A primeira hipótese, a segunda hipótese ou a terceira? Ó, estou injetando lá as partículas alfa, com características positivas, e está chegando no átomo. E o átomo era o quê? Algo maciço,
todo positivo com pontinhos negativos. O que ia acontecer a partícula alfa bater nesse átomo? O que aconteceria? A primeira hipótese ia bater e voltar? A segunda hipótese ia passar direto? Ou ia acontecer a terceira hipótese? Parte ia bater e parte ia retornar. Parte ia passar e parte ia retornar. O que vocês acham? Entenderam o raciocínio? Acho que é 3. É 3? Pelo modelo que tinha sido proposto do Thomson. Mas o Thomson, como que era o modelo do Thomson, Johnny? Olha lá. Professora, no caso, se fosse, como ele acreditava que só tinha prótons, daí não ia bater e ia ricochetear, porque é maciço, né? Eu ia bater então, ela aqui, se fosse pelo modelo dele, o certo seria bater, porque é uma partícula maciça, e ricochetear. Mas eu acho que ele vai se acontecer a 3. Isso, mas o esperado pelo modelo de Thomson seria isso aqui. Bateu e voltou. O esperado pelo modelo dele seria bater e ricochetear, mas eu achei que era tipo, o que você acha que o que eu achava que ia acontecer? Ah, entendi. Não, pelo que nós tínhamos de modelo, era isso aqui. Então, seria o primeiro que? A primeira, voltar um pouquinho. Esperado seria o quê? Professora. Oi, a primeira hipótese. Rapidinho, só interrompendo a senhora, é porque tem o Carlos, ele quer entrar na sala da senhora. E ele tá conseguindo. Mas o Carlos é aluno nosso? Sim. Sim. Olha, por que será? Ele não aparece aqui para mim, não. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Ele já entrou alguma vez? Eu acho que sim, professora, que depende, às vezes muda o Meet barra, às vezes não. Mas fala para ele voltar, porque se você não vir com o seu e-mail institucional, você não entra. Não é isso, não? Porque ele não está aparecendo. A gente conversou ontem foi na reunião, né, eu e o Johnny, e a gente comentou como que o Teams ele tá sendo uma plataforma bem difícil pra gente. Depois, no final da aula, a gente pode conversar? Ok. Tá bom? Então, vamos lá. Então, ele bateu, né? E o que aconteceu? Esperado que batesse e retornasse, né? Pelo modelo proposto. Porém, olha o que observamos, né? Parte, olha lá. Olha o desenho que está aqui. Consegue visualizar? Vou até ampliar ele. Ampliando. Certo? O que nós temos, pessoal? Parte realmente, né? Vou até pôr no azulzinho. Ó, a maioria o que fez? Passou direto, ó. Uma pequena parte, o que aconteceu? Foi lá, bateu e voltou. E ainda uma outra parte vinha, mudava um pouco o sentido, mas passava. E Do jeito que a senhora falou ricocheteou, professora, eu pensei que tinha voltado tudo nele. Não. A maioria, né, realmente foi diretão, ó, passou diretão, certo? E aí, o que o Rutherford vai chegar à conclusão? Aí sim tá aí o John, né? Seria a primeira hipótese, a segunda ou a terceira hipótese? A terceira hipótese. E aí ele fica na dúvida, né? Porque o esperado é que fosse a primeira hipótese. Porque era maciço. Então ia bater concreto, coisa maciça. E não aconteceu. E aí, a partir daí, o nosso amigo Rutherford chegou à seguinte conclusão. Qual foi a conclusão dele? Linda e maravilhosa. Um espetáculo. Deixa eu apagar aqui. Eu chego até a arrepiar quando eu falo nesses negócios. Porque esses caras eram inteligentes. Olha o que ele chegou à conclusão. Em 1911. Que o átomo é uma estrutura praticamente vazia.
e que tinha espaços vazios. E não uma esfera maciça. Aqui a gente tem um avanço, né? Com relação aos modelos. Porque a gente sai daquela ideia contínua e entra na ideia o quê? Descontínua. Professora, então nesse momento ele parou com a pesquisa dele, aquela hipótese dele de o átomo ser uma esfera maciça? Foi embora. Acabou. Né? Então, será que isso foi muito prejudicial, assim, para o meio da química, né? Ciência? Não, isso pelo contrário, isso trouxe um avanço tecnológico impressionante. Isso que, em 1911, nós estamos em que ano? 2000 e... Faz muito tempo não, professora. Faz muito tempo não. Nós, John, nós estamos ainda capengando. Por isso que a gente fala sempre, né, que é modelo, a gente não conhece quase nada. Mas esse conhecimento... 10 anos. Exatamente. Né? É algo muito recente ainda, né? Será que esse cara podia até estar vivo se ele tivesse com uma expectativa de vida maior? Pois é, poderia estar aí ainda, né? Então, assim, são coisas muito recentes que aconteceram, que hoje nós temos esse avanço tecnológico aí que vocês têm na mão aí, né, nos últimos 20 anos. Graças a esse conhecimento aqui, ó. Porque a partir disso aqui, né, nós chegamos à conclusão, então, que o átomo era o quê? A maior parte da massa do átomo, né, ela estaria concentrada numa pequena parte, porque não foi uma pequena parte que bateu e voltou? Então, eu tinha lá, ó, a partícula positiva, batia e o quê? Retornava. Positivo com positivo. Então, eu teria uma pequena parte concentrada no núcleo, que seria o quê? Positiva. E o restante eram espaços vazios, onde estavam o quê? As partículas o quê? Negativas. Negativas. Por isso que a maioria vinha e fazia o quê, ó? Atravessava livremente. E aquele que sofria um pequeno desvio, é que ele vinha muito próximo do núcleo, mas acabava não entrando no núcleo, então ele sofria um pequeno desvio. Então, a maioria passava livremente, ó. Passava livremente, ó. Certo? Professor, então como isso explica a caixa? Então, a caixa explica... A ideia da caixa é só uma ideia que a gente... didática, para você entender o que ele pensou. Entendeu? É uma saída do micro para o macro. Uma metáfora. É uma metáfora. Isso, você me achou o termo correto. Só para a gente se entender qual foi o raciocínio. Então, o raciocínio, né, é exatamente esse, que o átomo não seria mais uma estrutura maciça, compacta. E aonde estava? Eu tinha partículas positivas concentradas numa região muito pequena e as partículas negativas em toda a volta. Esse modelo lógico, tem falhas? Tem, nós vamos comentar as falhas já. Mas, assim, é um avanço, né? Porque antes de Cristo, até 1911, era a mesma história. O Thomson é que veio e colocou o elétron, mas ainda continuou com aquela partícula maciça. Então, o Rutherford superou o Thomson, aluno de Thomson, aluno superando seu mestre, né? E aí ele propôs, então, o modelo que vocês já ouviram lá no ensino médio, que é o modelo chamado Sistema Solar, né? Modelo planetário, que é exatamente isso aqui. E que nós hoje utilizamos ainda, lógico, algumas alterações. Mas o básico, o beabá é esse. Até aqui, tranquilo, pessoal? Entendemos a ideia e a proposta do modelo atômico proposto por Rutherford em 1911? Tá claro? Tranquilinho? Tá sim, professor. Então, vamos lá. Bom, e aí vem algumas questões importantes que a gente vai aqui colocar. E aí vocês comentaram, qual foi o grupo? Foi o seu, Wilker, que falou sobre o nêutron? Vixe, professor, não foi o próton meu. Quem é que falou? Foi o do Johnny? Ou do Johnny. Ah, tá. Então, aí vem a descoberta da terceira partícula que vocês comentaram, que é o nêutron. E por que ela surgiu? Né? Vocês comentaram já, só vem fazer um reforço aqui. No caso,
o núcleo teria partículas positivas, já se conhecia, então, o próton. Então, vamos pensar lá no modelo atômico, né, proposto por Rutherford. Eu teria no núcleo a partícula positiva e teria aqui as camadas. Estou com caneta, né? Não tem jeito, não. Teria aqui no núcleo a partícula positiva e eu teria aqui, né, os elétrons aqui. Mais ou menos essa ideia que ele propôs. Bom, mas esse núcleo era uma coisa muito pequena, não é isso? Ele já chegou a essa conclusão. E se eu tivesse mais de uma partícula positiva no núcleo? O que ia acontecer? Duas partículas positivas no núcleo. Ué, professora, eu tô tentando pensar aqui. O que acontece quando eu tenho partículas iguais? Positivo é negativo, não? A gente for pela matemática. Na matemática. Mas quando eu penso lá na eletricidade, positivo com positivo, polo positivo com polo positivo, tem atração ou repulsão? Repulsão. Retração. Repulsão. Repulsão. Se eu colocar o polo negativo com o polo negativo, eles se repelem. Se repelem. Repulsão também. Então, partículas iguais se repelem, né? Lá na eletricidade. Então, se eu tenho próton com próton no núcleo, esse negócio vai ser estável? Vai existir ou não? Como é que vai ficar lá o núcleo do átomo? Ué, professora, não vai ficar repelindo as partículas negativas? Na verdade, vai ter uma repulsão entre as partículas positivas naquela região, porque os elétrons, ele falou que os elétrons ficavam espalhados na eletrosfera. Então, estava uma certa distância, né, na proposta dele. Depois nós vamos estudar isso. Agora, no núcleo era algo muito pequeno. E positivo com positivo não existia. Então, o próprio Rutherford já falou, olha, não dá para existir. O único átomo que eu tenho condições de propor com esse modelo é esse cara aqui, o hidrogênio. Por quê? Porque o hidrogênio só tem um próton. Então, ele tinha um próton aqui e tinha um elétron na eletrosfera. Tranquilo. Era o modelo proposto. Aquele modelo que o Rutherford mostrou, lindo, bonitinho, só era cabível para o átomo de hidrogênio. O átomo mais simples que nós temos. Porque se eu aumentasse aqui uma partícula positiva, isso aqui já não conseguia existir. Era uma falha do modelo. Já não teria mais núcleo, né, professor? Porque ia explodir ali, repulsão entre as partículas. Meu Deus. Né? E aí, então, sim. Uma coisa, como é que ele descobriu, assim, que o hidrogênio é dessa forma? Bom, naquele momento, né, aí a gente vai falar um pouquinho depois sobre a parte de quantidade de matéria, como que chegou em massa, isso já tinha esse conhecimento, que vem lá da lei de Lavoisier. É uma outra parte, a hora que eu terminar o modelo, é interessante sua pergunta, mas como é que já sabia que tinha hidrogênio? Já se conhecia os elementos químicos. Certo? Eu já conhecia os elementos, eu lembro que eu falei, já se conhecia a história, né, ela vem complementando. Quando eu falei aqui do Rutherford, eu falei aqui que ele fez o experimento dele com quem? Com polônio, que era radioativo. Então, o casal Curie já tinha descoberto a radioatividade, já tinha conhecimento do polônio, já tinha conhecimento de prótons, tinha conhecimento de elétrons e tinha, então, um novo modelo. Mas estava tentando ali encaixar esse novo modelo dele nessas estruturas. Então, já se conhecia hidrogênio, hélio, argônio, neônio, uma série de elementos químicos já se conhecia. Tá? Então, assim que a gente começar a falar em tabela, você vai ver que eu vou voltar um pouquinho, que é um dos próximos tópicos, e aí a gente vai falar a história com relação à descoberta dos elementos químicos. Tá bom? Bom, e aí o que acontece? Acontece que o Rutherford ficou preso e falou, olha, tem que ter alguma coisa aqui para separar essas cargas, para dar uma certa estabilidade, neutralizar. Então, ele já previa, apesar de não conhecer, ele já tinha a previsão que tinha que ter alguém aqui, né? Porque senão comprometeria o quê? A estabilidade do núcleo, força de repulsão muito forte entre os prótons. E aí, vocês mostraram também quem foi o seu grupo, Johnny? Foi, não foi?
Esse cara aqui, o Chadwick, né? Chadwick, em 1932, né? Que descobriu que os nêutrons, que eram partículas com características semelhantes aos prótons, porém eram sem carga. Tinha massa, mas não tinha carga. E elas ficavam, então se eu tinha um próton, eu tinha um nêutron. Se eu tinha 2 prótons, eu tinha 2 nêutrons. E aí eu tinha um núcleo assim, ó. Mais ou menos assim. Equilibrado entre os prótons, tinha sempre o quê? Os nêutrons. Ele se reorganizava para diminuir essa repulsão entre os prótons. Então, ó, os nêutrons serviram para diminuir a repulsão entre os prótons. Maior estabilidade no núcleo. Então, surge aí. Aí, agora resolveu o problema do modelo atômico de Rutherford. Quanto que foi isso? 1932. Ficou lá de 1911. Olha aí, a pesquisa é uma coisa demorada. Assim, a gente fala, tem pouco tempo, né? Mas ficou de 1911 travado até o quê? 1932. Aí, opa, então o modelo agora, o que tinha o modelo? O modelo tinha isso aqui. Eu tinha no núcleo do átomo o quê? Prótons e nêutrons. E eu tinha, nessa parte periférica do átomo, eu tinha os elétrons. E esse era o modelo proposto, então, né, com relação ao Rutherford. Ele complementou o modelo e aqui está o modelo atômico. Prótons e nêutrons no núcleo, sendo que os prótons tinham carga positiva, os nêutrons não tinham carga, o elétron tinha carga negativa. E no final da história, a quantidade de prótons que eu tinha no núcleo, eu tinha de elétrons na eletrosfera. Então, o meu átomo, no estado dele geral, ele é o quê? Ele tem uma característica neutra ou ele é carregado? Por exemplo, vou mudar a pergunta. Vamos supor, eu falo aqui, ó, eu tenho um átomo do elemento químico sódio, tem 11 prótons. Esse 11 aqui representa o número de prótons. Significa que ele tem quantos elétrons? Ué, professora, é o mesmo número de prótons, não? Isso, eu tenho 11 elétrons. 11 elétrons, é isso que eu estou então. falando. A mesma quantidade de partículas positiva, ele tem de partículas o quê? Negativas. Negativas. Então, no final da história, ele está numa condição de neutralidade. Tá? Bom, e aí, a partir de estudos, né, o Rutherford chegou à conclusão também que, né, o raio do núcleo, ou seja, essa região central aqui, era cerca de 10.000 vezes menor que o raio do átomo. Ou seja, era algo muito pequeno. Então, nessa região central, né, muito pequena, estavam lá os prótons e nêutrons. E nessa região periférica estavam os elétrons. Vocês acham que o modelo atômico de Rutherford agora estava perfeito ou tem alguma falha? E os elétrons, vou mudar ainda, falando a pergunta. Os elétrons ficavam circulando aqui, ó. Tchan, em volta do núcleo. Rodando em volta do núcleo. Tá certo ou tá errado? Olha, professora, assim, aparentemente é uma coisa assim já bem evoluída que ele elaborou, né? Sim. Mas tecnicamente deve ter algum erro aí que a gente não tá reparando. Então, você acha que tem algum erro? Aqui eu trouxe algumas informações, depois eu já volto aqui. Porque o elétron, né? A carga dele é o quê? Negativa, o próton positiva e o nêutron zero. Agora, essa questão de massa eu ainda vou explicar mais para frente. Mas aqui, né, unidade de massa atômica, como é que chegou nesse valor, a gente tem é um padrão. A gente vai explicar isso com mais detalhe para vocês. Mas sabe-se, né? Acreditam, mas isso aqui depois eu vou mostrar. A massa do elétron, ela é muito pequena, comparada com a do próton e do nêutron. Então, se a massa do próton for uma unidade, a massa do elétron é essa uma unidade dividida por 1.800, aproximadamente, 1.830, ou 1.840, né? Então, a gente fala que a massa do elétron é próxima de zero. Próxima, mas não é zero. Isso é importante.
E que a massa do nêutron é semelhante à massa do próton. Mas isso aqui eu ainda vou mostrar para vocês, tá? Só uma informação. Acho que vocês já estudaram no ensino fundamental, mas a gente vai aqui chegar mostrando isso aqui de forma mais clara. Bom, e aí o que acontece, né? Parecia perfeito, não parecia? O átomo tinha lá os seus elétrons na eletrosfera. Eu vou dar um saltozinho aqui, depois eu volto aqui. Aqui mesmo. Né? Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Consegue ler aqui, Johnny? O Johnny ou quem quiser ler para nós. Pode ser o seu Wilker, que está com o microfone melhor. Pode ser, por favor? Vai eu de novo, professora. Sim. Então vai. Declínio da teoria de Rutherford. Como os elétrons têm carga negativa e o núcleo tem carga positiva, existe atração entre os elétrons e o núcleo. Pode falar, Wilker. Quer que eu repita, professora, pro Não, Johnny? tranquilo. Então, repete ou não? Não, você não entendeu não, Johnny? Acho que ele se confundiu. Você quer que eu leio, então, professora? Pode, mas o Wilker... Bom, vocês não estão ouvindo, não? Eu estou ouvindo perfeitamente. Você tá conseguindo entender? Entendi sim, professor, tranquilo. Tranquilo? Pode continuar, Wilker, por favor. Então vai. Existe atração entre os elétrons e o núcleo. Peraí, professora, eu vou começar de novo para mim não me confundir. Tá bom. Declínio da teoria de Rutherford. Como os elétrons têm carga negativa e o núcleo tem carga positiva, existe atração entre os elétrons e o núcleo, pois cargas elétricas opostas, negativa dos elétrons e positiva do núcleo, atraem-se. Como explicar? Pode continuar, por favor. Como explicar o fato de os elétrons não caírem sobre o núcleo? Certo. Então, obrigado, Wilker. Então, olha, parecia perfeito, né? Mas nada é perfeito. Tem carga positiva nessa região central. E os elétrons estavam circulando aqui, ó. O que ia acontecer? Positivo com negativo. É o que ele falou. Eu tenho que uma atração. Então, na verdade, esses elétrons iam cair aonde? Iam cair sobre o núcleo. Ia cair sobre o núcleo do átomo. Danou-se, né? Resolveu o problema da neutralidade, a partícula sem carga, que neutralizou a repulsão dos prótons, mas não conseguiu aqui resolver esse problema. Aí ele propôs alguma coisa, né, dentro do conhecimento da física. Vamos ver o que ele propôs aqui dentro desse conhecimento da física. O Rutherford tentou buscar. Ele era um cara esperto. Vamos ver o que ele propôs aqui. Lê para nós, Wilker, por favor. Continuando, Rutherford contornou essa dificuldade, admitindo que os elétrons giravam em torno do núcleo em órbitas circulares a altíssima velocidade, de tal modo que a aceleração centrípeta. Eita, essa palavra aí, professora. Centrípeta. Isso, centrípeta. Desenvolvida nesse movimento, equilibraria a atração exercida pelo núcleo. Então, aqui ele pegou lá aquela coisa da física, né? Ele tentou explicar pela física clássica, que é a mecânica, né? Vocês já estão estudando? Vocês estudaram movimento uniforme, estão estudando movimento circular agora? Ou ainda não? Eu acho que tá por aí, professor. A gente tá estudando movimento retilíneo ainda. Isso, vocês vão estudar movimento circular. E aí o professor vai explicar exatamente isso aqui. Olha, spoiler da matéria. Isso, eu teria um equilíbrio aqui. Então, a força que atraía... Não tá entendendo o que eu tô falando? Tá sim. Pode falar, Johnny. Não, é que tava muito ruim. Tem pico que ela fica ruim, entende? Daí quando eu falo, tem tempo que dá delay. Depois, é que antes eu tinha falado antes do Wilker começar a ler. Ah, entendi. Ok. Mas você tá ouvindo bem? Dá pra entender,
Tá ok. Bom, então, olha, eu vou falar mais devagar possível. Nós teríamos, então, órbitas circulares, tá, essas órbitas aqui, né? Em altíssima velocidade, de tal modo que essa aceleração, né, impedia com que essa partícula caísse no núcleo. Essa foi a explicação de Rutherford tentando aplicar a física clássica, tá? Que é a física que vocês estudam. Porém, ia chegar um momento que o elétron ia perdendo energia nesse sistema, nessa movimentação, e ele ia acabar se chocando com o núcleo. Então, essa proposta de Rutherford aqui, ela estava furada. Então, o modelo dele era muito lindo, muito maravilhoso. Tinha partículas positivas na região central, resolveu o problema a partir do conhecimento do nêutron, lá do Chadwick, mas ele não conseguiu aqui utilizar as ferramentas da física clássica para fundamentar que o elétron não chocava com o núcleo. Porque ele, mesmo que não tivesse essa força contínua, ele ia perdendo energia e acabava se chocando com o núcleo. Certo? Ia ocorrer o processo de desaceleração. Então, a física clássica que nós conhecemos, que vocês estão estudando, ela não conseguia dar sustentação para esse modelo atômico. E aí, o Rutherford parou aí. Não deu conta mais. Quem é que vem? Vem um novo cara. Esse fecha. O que nós temos até o presente momento. Logicamente, tem algumas ainda questões importantes que foram colocadas, mas que ainda tem muito estudo ainda que está sendo desenvolvido nessa linha, tá? Então, como nós falamos, é uma coisa muito recente. E esse cara, o Bohr, né? Deixa eu ver se eu coloquei a fotinha dele aqui, não sei se eu coloquei. Acho que não. Falei aqui. Não tem? Depois eu vou voltar aqui nesses slides que eu parei, tá? Esse cara, o Bohr, que então, né, já estudava a parte da física quântica. Vocês já ouviram falar de física quântica? Oi, professora? Vocês já ouviram esse termo, física quântica? Já ouvi, sim. Já ouviu, né? O que é isso, professora? Né? O que seria, de uma forma bem assim singela? O que eu poderia colocar? Seria uma física, professora, de tamanho atômico, pelo que eu me lembro. Isso. É uma física que eu saio daquela ideia, né? Da matéria como algo que tem massa palpável, vamos dizer assim, né? E eu entro numa questão agora um pouco também energética. E a ideia do elétron. Até então, o elétron foi um salto quântico, vamos dizer assim, né, na física quântica. Porque ele deu essa ideia, ele é algo que, ao mesmo tempo que ele é uma partícula, como eu falei para vocês, tem uma massa muito pequena, mas tem massa, ele também tem um comportamento de uma onda, de uma energia. Então, ele tem as duas coisas. Aí que surge aquele termo, né? A dualidade da matéria. Na verdade, tudo é dual, né? Vocês gostam de filosofia? Eu gosto, professora, bastante. Eu também gosto. Sabe por quê? A filosofia é algo interessante, né? E ela diz uma coisa, eu gosto de assistir, né, algumas aulas de filosofia. De vez em quando eu estou mais tranquilo, eu vou assistir aula de filosofia. Ué, professora, a senhora também gosta de filosofia? Adoro filosofia. Porque Olha. Ela diz exatamente isso, que a vida é dual. Tudo é dual. Tem o certo, tem o errado, tem o bonito, tem o feio, tem o velho, o novo, né? E o elétron é dual. Uma hora ele é partícula, uma hora ele é energia. Olha que coisa. Aí é o princípio da dualidade da matéria, o elétron. E foi esses caras aqui, né? O Bohr, o Einstein, o Heisenberg, o Schrödinger, né? São, assim, os caras aí que se juntaram e trouxeram, então, essa ideia, né, da física quântica. E esse cara aqui também, olha aqui, era uma sequência, né? O Thomson,
trabalhava com Dalton, depois o Rutherford trabalhava com Thomson, e o Bohr era discípulo do Rutherford. Então, era um aluno que superava o mestre. O Bohr começa, então, a tentar explicar o modelo de Rutherford, que tinha essas falhas, que não conseguiu explicar. E aí, novamente, vem aqui os postulados. Ele criou o primeiro postulado. Qual que é esse primeiro postulado? Que a eletrosfera do átomo, ela é dividida em regiões, denominada níveis ou camadas, onde os elétrons descrevem órbitas circulares estacionárias. Gente, o que significa essa palavra estacionária? Isso ela me pegou, professora. Parece que é alguma coisa que fica parado. É alguma coisa que fica parado, mas não fica parado. Ou seja, é algo que eu tenho ali naquela região. Dualidade. É uma dualidade, né? Ele está em movimento, mas naquela região a energia dele é constante, apesar de ele estar em movimento. Então, o que ele tem? De modo a ter uma energia constante. Ou seja, sem emitirem e nem absorverem energia. Então, quando eu tinha lá um núcleo, né, positivo, e tinha aqui as eletrosferas, se meu elétron estivesse aqui nessa eletrosfera, ele movimentava nessa eletrosfera. Mas ele poderia vir para uma eletrosfera para cá? Pode. Ou ele poderia vir para uma eletrosfera para cá? Pode. Mas, para isso, ele teria que acontecer uma questão energética, ganhar ou perder energia. Quando ele estava nesta região, ela era constante. Esse é o primeiro postulado de Bohr. Mas dentro da física clássica, eu não consigo calcular isso. Eu preciso usar agora a física quântica, que é a física que traz, então, esse princípio do elétron ter comportamento de matéria e ter comportamento de energia. Vou tentar transformar isso numa ideia mais clara, mais macro para vocês. Quem trabalha no macro é mais interessante. Vocês já assistiram aqueles filmes de transmutação da matéria, não já? Como assim, professor? Estou aqui agora dando aula para vocês, mas eu queria estar nessa praia que eu coloquei aí no fundinho aí da minha imagem. Aí eu vim aí, absorvi uma energia e estou lá na praia. Puf! Saí daqui e parei lá. Aí a senhora Tipo teletransporte? Isso, transporte. Sem fazer nenhum caminho, simplesmente energeticamente. Puf. Isso para nós é algo ainda o quê? Impossível. Ainda é. Eu não sei se daqui a alguns anos vai ser. Mas por enquanto é. Por enquanto, né? E o elétron faz isso. O elétron faz isso, gente. Como é que não inventaram o teletransporte ainda, professor? Essa história tá mal contada. O elétron consegue. Nós ainda não conseguimos, mas o elétron faz isso. O elétron, uma hora ele está aqui, certo? Uma hora ele está aqui. Ele sai daqui e aparece aqui. Mas ele sai daqui e aparece aqui sem nenhum caminho. Ele não teve que pegar um táxi, não teve que pegar um Uber, não teve que pegar um avião, nem um ônibus, nem um carro. Ele simplesmente estava aqui e aparece aqui. E é isso que o Bohr colocou. E só foi possível a partir do conhecimento do princípio da dualidade do elétron. Então foi aí que ele colocou. O elétron, quando ele estiver em uma órbita, ele tem uma energia constante. Mas ele pode sair dessa órbita. Segundo o postulado, cada um desses níveis possui um determinado valor energético. Terceiro postulado, não é permitido a um elétron permanecer entre dois níveis simultaneamente. Aqui passa para a palavra simultaneamente. Ou seja,
Se o elétron, ó, se eu tenho um núcleo aqui, se eu tenho um elétron aqui, ele vai estar aqui. Se ele passar para cá, ele não existe aqui e aqui. Ele deixa de existir aqui e ele está aqui agora. Mas ele pode, de novo, vir para cá. E aí ele deixa de existir aqui. Ele faz isso. Eu vou dar um exemplo prático para vocês. Prático. Quem faz um arrozinho aí na sua casa e cai um pouquinho daquela água de arroz na chama do fogão? O que acontece com a pigmentação da chama do fogão, pessoal? O que acontece com o quê, professora? Com a coloração. Ela é azul, não é? Quando você liga a chama? Amarelada. Por que isso? O que aconteceu lá? Que antes era azul e passou para ser amarela. Amarelado, um laranjo, a laranja... Ué, professora, ela deu uma aquecida, né? Ela ficou mais quente. Ficou mais quente, a temperatura era a mesma. Agora, o que acontece o que tinha na água do arroz? Se tiver só água e cair lá, mas a água tem sais minerais ainda, né? Vai ter um pouquinho. Mas quando você deixa cair, por exemplo, isso é muito nítido, você está lá fazendo o seu churrasquinho, e na churrasqueira ainda tem chama, você deixa cair um pouquinho de sal grosso na chama. Você joga sal grosso na chama. Geralmente ele derrete, não é não? Que cor que você vê a chama? Vocês não fazem churrasco, não? Vocês não são gaúchos, não? Ixi, eu não sou gaúcha, professora, mas eu faço churrasco, mas eu não lembro, não. Normalmente eu trabalho com isso, mas eu não fico na churrasqueira. Não tô ligado também não, professor, o que acontece? Não, ninguém viu, nunca viu uma churrasqueira quando cai um pouco de sal grosso na churrasqueira? Quando ainda tem chama, tem a chama ainda? Ixi, professor, eu não tô fazendo parte da geração do churrasco, não. Deixa o fogo azul. Ninguém? Meu Deus, não vou chamar vocês para fazer churrasco, não. Bom, mas vocês gostam de passar do ano, não gostam? Esse ano foi triste, né? A gente tem que passar o ano fechado. Eu fiquei olhando aqui da sacada da minha casa. A queima de fogos de artifício. Vocês gostam daquilo lá? Gosto, professor. E o Miguel falou que o fogo fica azul, professora. Não é azul, não. Vocês não são churrasqueiros, não, hein? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Olha lá. Só vou apagar aqui. Essas colorações vocês conhecem? O fogo fica nessa cor aqui, ó, Miguel. Eita, ó. que doido, professora. Essa cor aqui, ó. Tá? Ah, é mesmo, ele fica mais alaranjado, amarelado, sei lá. Não é? Não é assim? Mas os fogos de artifício, passagem de ano, oh, maravilha, né? Todo mundo pensa que vai passar por um ano melhor. Tem cor assim? Tem cor assim? Tem cor assim? Também. Eu esqueci sobre do que o que compõe os fogos de artifício, deixa eu tentar lembrar. Pois é, né? O que compõe? Elementos químicos, substâncias químicas. Normalmente são na forma de sais, tá? E o que acontece? A mentira que eles põem sal no fogo de artifício para ficar colorido, professor. Uma diversidade de sais, exatamente. Meu Deus, agora... Base também pode ser. Tá? Mas descobriu o mundo agora, professor. Os laranjas, eles são sais de cálcio, o amarelo é obtido na queima do sódio, prata é produzido pela queima do pote do titânio. Eu não sabia disso não, professor. Exatamente. Eu tenho os elementos químicos presentes. Pode estar na forma de sais, pode estar na forma de óxidos, enfim. Mas esses aqui que dão essa pigmentação, ó, esse aqui é a base de sódio, porque é o sal de cozinha, não é a base de sódio, cloreto de sódio, né? Esse aqui é o potássio, esse é o cobre e esse é o lítio. Então, pessoal, o que acontece? Vamos voltar. A gente vai aqui apresentando para vocês. O elétron, ele pode absorver uma determinada energia e fazer um salto quântico. Só que ele não descreve o caminho. Quando ele chega numa outra camada de maior energia, ele fica numa condição que a gente fala excitada, esse elétron.
ele emite essa energia, num comprimento de onda específico, que pode ser isso aqui. Vocês conhecem isso aqui? Vocês já ouviram falar disso aqui? Isso aqui nada mais é do que um espectro, onde eu tenho aqui os diversos comprimentos de onda, energia, que eu vou pegar desde as altas energias, que é a radiação gama, que sai lá do núcleo do átomo, raio-x, todo mundo já fez raio-x na vida, já não fez? Raio-x. Ultravioleta, já ouviram falar? E a gente tem uma faixa aqui, ó. Que faixa é essa? É o do visível. É o visível. O visível. Depois a gente tem o infravermelho. Vocês gostam de utilizar em casa o quê? Micro-ondas. E depois a gente tem ainda as frequências de rádio. Isso aqui chama um espectro eletromagnético. Ou seja, os diversos comprimentos de onda. E aqui a gente tem uma pequena faixa estreita, que é onde a gente consegue o quê? Visualizar o olho nu. Região do visível. E aqui estão as cores primárias. Olha lá as cores primárias, né? Que vai desde esse violeta até o quê? O vermelho. E cada uma tem um comprimento de onda característico. Aqui ele está em nanômetros, né? A unidade que mensura esse comprimento de onda. Então, o que acontece? Quando eu pego lá o sódio, que eu coloquei, né, do sal de cozinha, ainda não remitei distribuição, então vou falar de uma forma bem genérica, e que ele tem um elétron lá, que depois a gente vai mostrar esse elétron, e ele vai para o outro nível de energia, ele sai daqui e vai para o outro nível de energia, e depois ele emite essa energia e retorna ao seu nível de origem. Então, nesse momento, eu visualizo aqui na região do visível. E no caso do sódio, está mais ou menos próximo disso aqui, né? Dessa pigmentação. Então, aquela cor que eu estou visualizando lá, quando eu deixo cair o sal de cozinha na churrasqueira, ou eu deixo cair um pouquinho da água do arroz na chama, o que está acontecendo, professor? Eu estou fornecendo energia para o elétron. Esse elétron absorve essa energia e faz o salto quântico, ou seja, pula para outra camada de maior energia, e depois emite e retorna. É isso que eu estou fazendo. E eu estou visualizando isso através da região do visível, porque o comprimento de onda é na região do visível. Bom, mas e o que isso tem a ver com o modelo atômico, professora? Tem a ver que aqui morre aquela história que o elétron ia circulando, circulando e caía no núcleo. Porque quando ele está aqui, ele está aqui. Essa região aqui tem uma energia específica. Ele pode até cair no núcleo, mas eu vou ter que retirar essa energia dele, porque ele não vai, no caso, quando ele muda para uma outra camada, eu tenho que fornecer uma energia. No caso, eu estou fornecendo energia, né, através do quê? Do calor. O calor que eu estou fornecendo da chama, eu faço esse elétron sair. Aqui está o avanço tecnológico nosso. Vocês têm celular, está assistindo a aula aqui? Por quê? Como que a gente consegue fazer isso? Tem até uma película que vai por cima do LED, né, professora? Por isso que a gente consegue ver a imagem, senão a gente só vê uma tela branca. Pois é, mas por que a gente consegue fazer isso? Tem uma tecnologia por trás disso, mas atrás dessa tecnologia, o que está acontecendo? Processo químico. Que é o quê? Essa movimentação do elétron. Ah, é isso mesmo, professor. Peraí que eu tá escutando música. Eles se movimentam assim, aí tipo, as cores vai mudando assim atrás dele, tipo... eu não sei explicar direito, professora, mas é um negócio assim. É esse conhecimento dessa energia do elétron que tem esse comportamento dual. Então, a filosofia está aí, ó, dual, a dualidade.
é que faz com que a gente tenha esse grande avanço aí nos últimos 30 anos, 40 anos, que nós tivemos um boom tecnológico. Graças a esse conhecimento, graças a não só esse cara aqui, o Bohr, né? Mas é graças a esse pequeno conhecimento que nós temos de átomo hoje, que nós chegamos nesse avanço. E aí vem, logicamente, o quarto postulado, né, que eu acabei de já te falar para vocês, acabei de mostrar que o elétron sai, volta, né, tinha aqui um bonitinho, e isso faz com que ele emita, né, na região do espectro eletromagnético, uma luz que é a faixa do visível, que a gente visualiza através das cores primárias, certo? Então, na nossa próxima aula, eu vou mostrar a construção disso aqui, eu acho que vocês já ouviram falar, não já? Diagrama de Linus-Pauling. E aí, a partir disso aqui, quem me perguntou, como é que eu conheci o hidrogênio? Aí eu volto lá na tabela periódica, a gente vai mostrar a tabela periódica, a confecção da tabela periódica para vocês. Ok, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Acho que não, professor. Hoje foi bem de boa. Tranquilo? Então, eu abro aí para vocês reclamarem, colocarem os posicionamentos. Eu só baixar a lista de presença para eu não perder. E aí, podemos começar, Natasha. Você falou que queria falar alguma coisa, não sei quem mais queria falar alguma coisa. Nós estamos à disposição. A Luna Júlia, se eu não me engano, ela também está tendo um problema com a questão das faltas, que ela está com 6 faltas, dizendo que ela realmente não faltou, professora, todas as aulas ela esteve aqui. E outra coisa, se a Júlia quiser falar alguma coisa, já pra gente ver se a gente vai lá. Rapidinho. A senhora lembra, professora, que eu te mandei uma mensagem pelo WhatsApp que eu falei Sim. pra senhora? Então, aí em questão a minha nota, porque eu acho assim, como eu tirei 8 naqueles. Um eu tirei 8, outro eu tirei 10, participei do trabalho. Eu acho que nunca faltei aula da senhora. E daí eu tô com 6 faltas e minha nota, assim, eu acredito que não tá de acordo, porque eu fiz tudo que a senhora pediu e tirei uma nota boa nos trabalhos. Daí eu não entendi, porque eu tirei 7,5. Certo. Eu vou conferir lá, posso ter errado. Porque é o seguinte, aquele trabalho, né, ele gerava, além da nota, a questão das faltas, das atividades assíncronas, lembra? Que foi o que nós combinamos com vocês. Então, a execução do trabalho, se você executa o trabalho, provavelmente você enviou o trabalho para mim, fez o enviar, você recebeu ele de volta. Uai, professora, no caso, a gente apresentou o trabalho aqui, certo? Não, a gente tem um trabalho que foi apresentado, nós temos uma atividade que foi proposta, atividade assíncrona, e nós temos, foram 2 atividades, assíncronas ou uma, já não me lembro mais, aí eu tenho que voltar. Sim. Você tá falando das listas, professora? Isso, das listas. Então é essa que eu tô falando pra senhora. Eu enviei as 2, uma eu tirei 8, a outra eu tirei 10. Não, então deve ter um erro na sua nota mesmo, porque quando eu conferi as atividades, eu fiz uma média nelas, tá? E depois eu fiz uma média com a apresentação. Então, foram 3, né? Eu fiz a média das atividades, depois eu peguei a apresentação valendo 10 e fiz outra média. E aí gerou a nota. Certo? Então, são 3 notas. Só que as 2 atividades na plataforma, elas geravam também a presença das atividades assíncronas. Então aquelas do livro? Isso. Aquelas do livro? Então... Não. As listas que você recebeu de retorno. Você não, então 10 numa e 8 na outra. Sim, então, se você recebeu elas de volta, então eu realmente devo ter olhado errado. Eu vou confirmar isso. Tá ok? Certo. Mais alguma... Só isso? Tem mais reclamações? Tem, professora. A gente até... eu não sei se a senhora estava ontem, eu não sei se já conversaram com a senhora, mas foi a gente conversou a gente juntou todos os colegas para a gente ver o que a gente precisaria levar para o conselho de classe. Uhum. E tem muita gente, professora, que está com problema na plataforma. Hoje, por exemplo, o aluno Carlos,
ele contava com o e-mail institucional e ele não conseguiu entrar na aula, ele ficou com falta hoje. E isso está acontecendo com bastante gente não está conseguindo entrar, está com muita dificuldade na plataforma. A plataforma no celular, como muita gente usa, está muito complicado porque ela ocupa bastante espaço e é bem diferente para a gente usar fora de costume. Então tem muita gente que acaba perdendo aula, perdendo atividade. E aí a gente gostaria de saber o que a gente pode fazer, professora. Olha, Natasha, essa reclamação, inclusive, eu já tive de outras turmas. Não é novidade para mim. Mas eu vou fazer a mesma observação para vocês. Esta plataforma, academicamente, é a que dá maior oportunidade para que a gente possa planejar melhor nossas atividades. Professora? Sim. Eu só fui conseguir entrar agora. Eu vou te mandar um print ali no chat. Uhum. O meu Teams ficou quase 1 hora dessa maneira. Podemos estar, a plataforma Teams talvez esteja sobrecarregada, porque a maioria das instituições acadêmicas, de uma forma geral, tem optado por esta plataforma, exatamente pela amplitude acadêmica. Ela é uma plataforma especificamente acadêmica. As outras plataformas, né, que mais vocês utilizam é o Google Meets, né, nas outras disciplinas, não é isso? Elas não são plataformas especificamente acadêmicas. Atendem também? Atendem. Mas, dentro do melhor, né, esta é a que mais nos atende, academicamente falando. Agora, a grande dificuldade, às vezes, é que a internet pode estar travando, é que ela é uma plataforma um pouco mais pesada, exatamente pelas ferramentas que ela tem. Né? Por exemplo, o problema, professora, é que realmente está pegando na gente porque às vezes a gente não consegue entrar, às vezes nem é na nossa internet, porque nas outras aulas a gente conseguiu entrar, a gente está conseguindo, nossa internet está boa, mas às vezes só a plataforma ela não quer entrar, às vezes os links, a gente manda o link direto da sala e ele não acaba falando que ele está corrompido ou que não deixa você entrar. E isso está acabando que está prejudicando bastante os alunos, porque tem muita gente com falta, tem muita gente que acaba não conseguindo acompanhar a aula. E, infelizmente, não é uma culpa direta de muita gente. Tipo, infelizmente, é a plataforma. Então, era isso que a gente está... Natasha, eu vou discordar de você. A plataforma, ela é excelente. Ela é a melhor. Agora, logicamente, ela é um pouco mais pesada. Então, ela vai exigir mais do seu sistema. Inclusive, os alunos que me mandaram, dizendo que não tinha conseguido. Tem uma aluna aí que falou que ficou com falta, que não assistiu nenhuma aula minha. Primeira coisa, a gente tem uma questão. Todas as nossas aulas são gravadas. E todas estão postas na plataforma Moodle, linkada na plataforma Moodle. Então, a partir do momento que eu termino essa aula aqui, hora que eu paro a gravação, vocês já perceberam isso? Dentro de 10, 15 minutos está lá na plataforma Moodle, porque ela é linkada com a plataforma Moodle. Isso é uma diferença. Certo? Então, a minha aula, automaticamente, ela já é arrastada para lá. Então, se o aluno não conseguiu entrar, isso é normal, isso pode acontecer, problema de internet, problema da plataforma que travou, enfim. Ele não vai perder conteúdo. A aula está lá. Professora, mas o problema que as faltas, professora. A gente não consegue recuperar as faltas. Mesmo as faltas é o seguinte, não. Se você observar, aluno que ficou com falta comigo, eu não coloquei nenhuma falta, eu baixo aqui a lista de presenças. Toda aula minha é baixada uma lista de presença, e essa lista de presença também, ela está lá vinculada na plataforma Moodle automaticamente. Confere? Tá certo? Mas eu não lancei nenhuma falta referente a essa lista de presença.
Nenhuma no que é acadêmico. Então, para que você baixa a lista de presença? Eu baixo a lista de presença para ter um controle. O aluno, hora que ele entrou, hora que ele saiu. Tem aluno que entra 10 vezes e sai, não sei se é porque está tendo queda, ou enfim. Então, eu tenho esse controle, que está lá. Porque se a gente tiver algum problema no final do ano, eu tenho um histórico para puxar. E todas as nossas aulas estão com a lista de presença. Mas o que eu estou adicionando de falta e presença no que acadêmico? Entrar agora. Isso, Felipe. Então, mas o que está sendo lançado? Mas você vai ficar com falta nessa aula hoje, Felipe? Não. O que está sendo lançado lá no que acadêmico? São as atividades assíncronas que vocês têm que desenvolver. E, mas eu não consegui resolver. Mas você não conseguiu resolver por quê? Ela está vinculada na plataforma Moodle e ela tem um prazo. E eu ampliei esse prazo várias vezes. Então, não tem a justificativa de não conseguir. Então, falta no que acadêmico, ela só vai, como a Júlia falou, eu fiquei com 6 faltas. Então, provavelmente eu olhei errado, porque as faltas que eu coloco é referente e que eu lanço lá referente às atividades que eu vou passando e que vocês não executam. Porque elas valem presença. Agora, aqui eu só faço o controle, porque se nós tivermos algum problema com determinado aluno, eu tenho como puxar todo o relatório de todas as nossas aulas. E também é importante para vocês, porque vocês têm um controle na plataforma Moodle do horário que eu entro na aula e do horário que eu saio. Todas as nossas aulas, pessoal. E todos os conteúdos que são trabalhados. Vocês podem controlar. Então, isso vocês não visualizam isso como uma forma de vocês também ter autonomia? Qual é? Vocês têm isso na plataforma Google Meets? Professora, eu posso falar rapidinho? Pode falar. Porque é o seguinte, a senhora fica, a senhora falou sobre essa coisa assim de ter mais recursos na plataforma Teams, que a senhora usa. Realmente pode ter sim mais recursos do que as outras plataformas, mas eu acho que é justamente por ter mais recursos, por ser um aplicativo mais pesado no caso, que não vai dar certo em todos os celulares. Para mim, já deu erro uma vez, mas agora não tá dando mais. Mas isso daí eu não posso tomar o aplicativo, a eficiência do aplicativo só pelo meu ponto de vista. Porque para mim tá dando certo. Realmente, eu acho ela uma boa plataforma, assim, em relação... Porque não tá dando erro agora. Mas para os meus outros colegas, que tá dando erro, que eles não estão conseguindo acessar a aula. E é bem melhor você assistir a aula ao vivo, não gravada. Você poder perguntar suas dúvidas lá na hora, eu tô vendo para esse lado. E assim... Se a gente adaptasse pelo que a gente já está acostumado, que no caso é o Meet e o Moodle, só eles no caso, e o professor mesmo, ele participa pelo Meet e ele baixa a lista de presença. Tem inclusive esses dados de quando entrou, quando saiu, e a senhora adaptasse isso também pelo Meet, eu acho assim que ficaria muito melhor, porque é uma plataforma que a gente já está acostumado, é uma plataforma assim que é bem mais simples de mexer, e apesar de não ter todas essas ferramentas, você pode adaptar essas ferramentas para o Meet. Então, assim, é realmente por causa desse peso que não está dando certo para os outros celulares, outros computadores, enfim, e isso que está prejudicando os outros colegas. Aí a gente queria assim, que a senhora pensasse por esse lado, entendeu? Porque a gente quer uma aula assim, a aula da senhora é ótima, maravilhosa, a gente quer assistir ao vivo, a gente quer não ter nenhum problema sobre isso. E para isso, a gente gostaria que a senhora mudasse de plataforma, entendeu? E eu entendi, Júlia, eu entendi. Eu entendo, inclusive, essa observação de vocês, mas eu gostaria também que vocês entendessem o meu lado como professor, né? Eu não tenho só a turma de vocês, tenho muitas turmas, a qual todas eu utilizo a plataforma Teams. Então, eu tenho todo o meu... a organização, né? Quando a gente começou, que tem 1 ano, então eu fiz um estudo. A instituição forneceu 3 plataformas. O Instituto forneceu 3 plataformas.
e o professor fazia a opção da qual ele queria. Então, cada professor teve a liberdade de optar pela plataforma que ele quisesse trabalhar. Então, nesse momento, eu procurei pessoas da área de tecnologia, da informação, e eles me recomendaram a plataforma Teams. Então, não foi por acaso que eu fiz essa opção. E, realmente, ela me atende com qualidade em relação às outras. E aí, eu vou colocar para vocês. Da mesma forma que eu tive reclamação de uma outra turma, certo? Aí, neste semestre. E eu fiz a seguinte opção para eles. Tem outros professores que usam a plataforma Google Meets. E eu deixei a turma. A turma chamou um outro professor, quer dizer, eu chamei a coordenação, falei, olha, vamos fazer o seguinte, vamos trocar. Troca-se o professor. Um professor que atenda, então, a exigência de vocês. Porque, com relação à plataforma, só se a instituição retirar a plataforma a qual eles forneceram, porque eles forneceram essa plataforma. E deixou a liberdade do professor. Não é porque a maioria dos professores optaram por Google Meets que eu tenho que optar. Eu optei pelo aquilo que é melhor para atender a área acadêmica. Sei que ela é mais pesada, de fato ela é. Mas ela roda no celular, que não tem tanta memória. Você tem que instalar. Quem me pede, eu passo o tutorial fornecido pelo Instituto, pela TI do Instituto. Certo? Então, assim, vocês podem levar isso para a reunião com o coordenador e a opção nossa é se o Instituto retirar a plataforma. Se é professor, você não pode usar a plataforma. Então, aí, no caso, a gente vai usar o Google Meets, que é bem inferior às qualidades que nós temos. Então, Professora, mas só perguntando um negócio, professora, então, para talvez atender os dois lados, não seria uma ideia ideal, tipo assim, a senhora só conectar o pessoal dos dois lados, tipo assim, abre a aula no Meet, aí abre a aula no Teams também, e aí, tipo assim, o pessoal só entra lá pra assistir a senhora, sabe? Aí faz dúvidas no chat, essas coisas, fala pelo Teams. A senhora não acha que seria uma solução boa, não? Eu posso até verificar se há essa possibilidade. Agora, eu acho que, às vezes, a gente tem uma questão colocada, posta o seguinte, se a maioria utiliza isso, então é porque isso é melhor. E, às vezes, por exemplo, o Google Meets, ele não dá, qualquer pessoa pode entrar na minha aula. Qualquer um. Na verdade, é da mesma forma que a senhora tem aqui. Eu já abri salas no Meet também e você tem como aceitar da mesma forma que é aqui. Se a senhora não quiser aceitar todas as vezes, é só linkar os e-mails institucionais de cada um e todos entram, todo mundo da sala que faz parte da sala de eletrônica 1 entra sem a senhora precisar dar uma permissão, que nem aqui no Teams. Isso, só que no Teams ele já está linkado com o seu e-mail institucional. É uma única vez e você entrou e eu coordeno, por exemplo, se uma outra pessoa que não estiver com o e-mail institucional não entra. Começa por aí. Isso meio que impossibilita, professora? Não, isso não impossibilita. Isso dá privacidade à aula e controle. Você vai me desculpar, Natasha. Isso é um controle. Tá? E se você pesquisar, a maioria das instituições, das universidades, optaram pela plataforma da Microsoft, que é a Teams. Então, nós estamos utilizando a plataforma acadêmica mais indicada. Vocês vão me desculpar, pessoal, mas eu não vou mudar de plataforma. Só se a instituição retirar essa plataforma da disponibilização. Porque ela realmente atende melhor às minhas aulas. Eu tenho um controle maior. Agora, o aluno que não conseguir, a gente pode... Olha, eu tive raridade aluno que não conseguiu e que a gente conseguiu resolver. Eu, com o departamento, mandei a orientação, problema, a maioria que não consegue entrar está relacionada com o e-mail institucional. A maioria.
Não é também, é pesada? É mais pesada? Mas também não é mais pesada do que um joguinho, alguma coisa que muitas vezes vocês utilizam no celular, não. Professora, mas que nem eu falei, talvez, se a senhora quiser, a gente pode conversar essa ideia que eu falei, que a gente podia, a gente aqui da nossa sala mesmo, não ser algo falado para todas as salas. Falo só especificamente para o nosso primeiro ano. Que é basicamente que nem eu falei, professora, alguém ir lá e dar um jeito de transmitir a aula da senhora pelo Meet, alguma coisa assim. Então, a senhora transmitir também a aula da senhora pelo Meet, sem precisar tirar o conforto da senhora, que é aqui no Teams mesmo. É só mesmo para o pessoal poder acompanhar, sabe? Wilco, eu entendi, mas eu vou te dizer uma coisa. Usar a plataforma Teams para mim não foi um conforto, foi um desafio. Não, eu falo assim, é porque a senhora tá mais acostumada com o Teams, né? Não é que eu tô mais acostumada, não. Eu usava o Google Meets. Ah, sim. Certo? Mas Certo. a gente tem que sair um pouco da zona de conforto para buscar melhorar, né? Então, buscar a plataforma Teams para mim não foi nada confortável. Eu saí da minha zona de conforto, porque tudo que eu fazia era no Google Meets. Então, eu conheço o Google Meets, mas eu deixei algo menos favorecido na área acadêmica para entrar em algo mais favorecido. Então, foi um pouco suado para eu poder começar a mexer. Não foi tranquilo, não. Então, às vezes, o que a gente está é numa zona de conforto. E a gente quer permanecer nessa zona de conforto. E aprender é sair da zona de conforto. Mas eu entendo o lado da senhora, professora. Mas entenderam? Então, precisa... para mim, inicialmente, mexer no Teams poderia ter ficado no Google Meets, porque era muito mais tranquilo. Não precisa ser um assunto debatido só nessa aula, né? A gente pode ir vendo o que dá mais pra frente, se o pessoal assim, consegue... O que eu coloco para vocês é porque eu já tive uma turma, inclusive do curso de eletrônica, que reclamaram, né? E normalmente são as turmas do ensino médio. As do curso superior, elas vão assim caminhando muito bem. Mas as do ensino médio normalmente reclamam mesmo, porque estão usando uma plataforma única e aí mexer em duas plataformas acaba sendo um pouco mais complicado. Mas eu vou fazer uma proposta para vocês. Tentem sair um pouco da zona de conforto de vocês, porque eu saí, para poder estar aqui trabalhando com vocês e tentando fazer um melhor trabalho. Agora, se vocês acharem que esse trabalho, né, não está atendendo às necessidades de vocês, que é melhor uma aula, né, uma qualidade numa outra plataforma que atenda melhor vocês, vocês podem solicitar a troca do professor. Foi isso que eu coloquei para outra turma, foi isso que nós fizemos, sem nenhum problema, nós trocamos. O outro professor que usa o Google Meet pegou, e eu peguei uma outra turma. Então, a gente faz essas trocas sem nenhum problema. Por exemplo, eu assim, gostaria de terminar pelo menos o primeiro semestre com vocês, e aí, de repente, a gente já faz essa troca, eu faço essa inversão. Eu transfiro vocês para o professor que usa o Google Meet, e a gente pega outra turma. Não há nenhum problema. Eu fiz isso já no início desse semestre, exatamente com a turma de eletrônica do segundo ano, que reclamaram, que se queixaram, que se não adaptaram, enfim, que gostariam de permanecer com a única plataforma. Então, essa é o meu posicionamento. Certo, Natasha? Não é que eu estou sendo dura, imutável, não. É porque, às vezes, é importante sair da nossa zona de conforto. E, para mim, também não é fácil usar. É só isso. Tá ok, pessoal? Então, pensem nisso e podem eu acho colocar. que não tem necessidade alguma de trocar a senhora. Acho que, tipo, você fala que o Meet pode ser inferior, beleza, mas o Meet, mesmo ele sendo inferior, ele é eficiente, porque ele funciona. Já o Funciona. Meet, o Meet não. Já o Teams, ele pode ter mais mecânicas, mais funcionalidades, ele pode ser melhor como acadêmico, só que como para os alunos ele não é melhor, porque tudo bem que ele pode travar, não, bem não, mas tu falou que ele pode ter o mesmo tamanho de um jogo que a gente tem no celular,
Mas diferente do jogo, o jogo, ele pelo menos, ele funciona bem. Já o Teams, eu precisei ficar o quê? Quase 1 hora tentando entrar aqui e eu não consegui. Só consegui entrar agora no final da aula. Mas foi só hoje que isso aconteceu, Felipe? Ou acontece todas as aulas? Não. Desde da penúltima semana, eu acho que já vem acontecendo, que é o quê? Eu tento entrar no link ou na aula, o meu celular trava, ele fica em tela preta, ele esquenta mais do que um fogão e, e, e eu não consigo entrar. Ele fica travando, parece que alguém me manda um trava-zap. Porque, tipo, eu sei que para você pode ser um pouco difícil sair da zona de conforto seu, que é o Teams, só que a gente tem que ver isso, porque se os alunos não estão conseguindo entrar na aula, está tendo um problema. Eu vou conversar no Instituto na área de tecnologia novamente. Porque a orientação que eles disponibilizaram é as 3 plataformas. E disseram que não teríamos nenhum problema. Agora, você está instalado no seu celular a plataforma Teams ou você está só utilizando ela online? Pode repetir? Você está com a plataforma Teams instalada no seu celular? Instalado. Porque se você for utilizar ela online, ela não vai funcionar. Não, eu tenho baixado. Então, esse é o primeiro caminho. Eu utilizo ela tanto no meu celular não é uma potência, não. Eu tenho Professor, eu acabei de ver um negócio aqui, parece que tem um aplicativo versão do Teams Lite, professora. Tipo assim, um aplicativo do Teams mais light. E livre também, porque esse que a gente utiliza é o livre, é o free. Deixa eu só dar uma olhada aqui rapidão. Vamos fazer o seguinte, vocês aí coloquem a observação de vocês, tem aí no conselho de classe, e daí a gente pensa, mas, Felipe, não é a minha zona de conforto. A minha zona de conforto seria o Google Meets também, no sentido de ser uma plataforma bem mais tranquila para eu mexer. Mas ela não me daria todas as ferramentas que eu utilizo na plataforma, nas aulas de vocês. Essa é a diferença. Certo? Tranquilo, então a gente conversa isso outra hora. Ok? Já tá tarde, né? Já é quase meio-dia, todo mundo precisa almoçar. Okay. Então, Nath, todo mundo precisa almoçar. Tá bom, vamos lá então. Eu preciso... Obrigada pela atenção, professora. Bom dia. Até mais, tchau. Tchau. Deixa eu só baixar aqui a gravação, parando a gravação.